É bem verdade que ainda existem milhões de protestantes que nunca ouviram falar da cronologia do paganismo protestante. Eles sofrem um impacto muito grande quando veem o esquema que será mostrado. Nunca vi até hoje um esquema cronológico do paganismo protestante tão lamentável e laodiceano como o católico. Ambos, mãe e filhas, tiveram uma história de amor e ódio e agora no final se unem para o ecumenismo. Desperte, compartilhe e divulgue muito este vídeo. Século XV, anos de 1407 e 1417. A partir daqui se mesclam mãe católica e filhas protestantes. Em 1407, na Alemanha, Christian Rosenkreuz fundou a Ordem Rosa Cruz. Observe-se que Christian Rosenkreuz seria apenas um nome simbólico, Christian de Cristo, ou Christus, ou Crestus, Rosen ou Rosa, e Cruz de Cruz, o mesmo símbolo adotado em seguida por Lutero. Enquanto isso, no catolicismo, a Santa Ceia pagã chega ao seu declínio total com a definição da comunhão com um só elemento, a hóstia. O uso do cálice fica restrito apenas ao bispo católico. Século XV, ano de 1439. Os maçons ganham força junto à Ordem Rosa Cruz. Os guardiões templários e os novos guardiões templários têm uma guerra nos bastidores com a Igreja Católica. Enquanto isso, os 7 sacramentos e dogma do purgatório são transformados em artigos de fé. Século XVI, anos de 1517 e 1546. Sofrendo com a reforma protestante, a Igreja Católica, para outorgar mais poderes ao clero romano, é conferido à tradição a autoridade igual à da Bíblia. Lutero, que odiava judeus, também foi casado. Possivelmente acreditava no Santo Grau e que Jesus era casado. Teve uma filha chamada Madalena, morreu católico e não teve um bom testemunho, matou muitos católicos. História que poucos protestantes sabem ou querem saber. Possivelmente, Lutero era da Ordem Rosa Cruz e tinha as mesmas visões gnósticas. Foi usado por Deus para vaticinar 95 teses contra a Igreja Católica, mas a reforma pintou a parede, trocou um quadro e manteve a estrutura pagã romana. Para se ter uma ideia, o título proibido em Mateus 23, versículo 8 ao 13, permaneceu. Havia padre católico e padre protestante. Século XVI, anos de 1532 e 1562. Surge Calvino e John Knox. Nessa época já existia um forte crescimento dos luteranos e os anabatistas, que pregavam de forma radical. Em 1535 é publicada a primeira Bíblia traduzida por um protestante em francês, permanecendo claro as adulterações católicas. Surgem as primeiras divisões no protestantismo. Lutero não concordou com o estilo de reforma de João Calvino. Lutero queria reformar dentro, tanto que morreu católico. Já Calvino acreditava que era necessário sair da Igreja Católica. Fontes dizem que João Calvino era maçom. Voltando ao Velho Testamento e costurando o véu cada vez mais, declara-se a missa é oferta propiciatória e confirma-se o culto aos santos. Século XVI, anos de 1534, 1545, 1563 e 1573. Em 1534, inaugura-se mais uma denominação protestante, oriunda da briga pelo poder. Na Inglaterra, a Igreja Católica dividiu-se por iniciativa do rei Henrique VIII. Antes tinha queimado todos os livros de Lutero. Mas, ora, vejam só, por conta do conflito havido com o Papa Clemente VII, relacionado com o pedido de anulação de seu casamento, resolveu romper com Roma,
resultando na criação da Igreja Anglicana, hoje reconciliada com o Vaticano como mãe e filha. 10 anos mais tarde, preocupados com o crescimento do calvinismo e luteranismo, a Igreja Católica convocou o Concílio de Trento para uma contra-reforma ou reforma católica, onde os jesuítas foram chamados para esta guerra. Vide a Irlanda no Norte contra a Irlanda do Sul. Já em 1573 é estabelecido a canonicidade dos livros apócrifos, ou seja, a Igreja Católica, que adulterou a Bíblia em mais de 52 mil lugares, agora decide quais livros podem ser canônicos ou não. Século XIX, anos de 1608, 1707, 1736 e 1854. Mais uma denominação surge, Igreja Batista. O grupo vem de dissidentes ingleses no século XVII, mais precisamente em 1608. John Smith discordava da política e de alguns pontos da doutrina da Igreja Anglicana. Ele se aproximou de uma outra ramificação religiosa, os menonitas. A divisão se deu por conta da necessidade de batizar os irmãos por imersão. 100 anos depois, James Anderson, bispo da Igreja Presbiteriana na Escócia em 1707, é sobretudo conhecido pela sua associação com a maçonaria, criando inclusive a constituição da mesma usada até hoje. A presbiteriana, oriunda do calvinismo, cresce na Inglaterra e influencia a fundação de outra denominação, a metodista, em 1736. Mais tarde, na Igreja Católica, em 1854, a definição do dogma da Imaculada Conceição de Maria é efetivada. Século XIX, anos de 1840 e 1864. Se já não bastasse tantas denominações protestantes, mais uma eclode para proselitar os fiéis, a Adventista, um movimento religioso iniciado com Guilherme Miller e apoiado pela profetisa Ellen White. O Velho Testamento agora vem com força, voltando-se à guarda do sábado, ministério levítico e observação da Torá, em plena graça do Evangelho. Enquanto isso, na Igreja Católica, ocorre a declaração de autoridade temporal do Papa. Século XIX, anos de 1870, 1906, 1911 e 1912. Para encerrar de vez com o ciclo de deterioração e paganização católica, eis que surge a declaração da infalibilidade papal. Já no protestantismo nasce a mais avassaladora divisão, o pentecostalismo. Em 1906, na rua Azusa, ex-presbiterianos, ex-batistas, ex-metodistas tradicionais recebem dons espirituais e começam um movimento que vai mudar a história da Igreja Protestante. Claro que dali surgem já 3 denominações divididas. São elas: a Igreja de Deus em Cristo, uma delas, a Missão de Fé Apostólica, que mais tarde se tornaria a Assembleia de Deus, e a Igreja do Nazareno. Na verdade, o pentecostalismo já havia iniciado em 1800 na Inglaterra, veio somente em 1906 para os Estados Unidos. Por fim, houve mais uma dissidência entre Daniel Berg, Gunnar Vigren e Louis Franciscan, formando em 1911 e 1912 a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil, a CCB, que a partir dali se tornariam grandes inimigas pelo poder protestante. Até hoje uma julga a outra e ambas praticam o proselitismo. Louis Franciscan foi doutrinado por um professor de teologia americano e maçom da presbiteriana. Daniel Berg e Gunnar Vigren, ao que tudo indica, foram homens de Deus, mas expulsos do Brasil pela CGADB e CPAD, quem é espiritual entenda.
Vale lembrar que o movimento pentecostal foi perseguido pelos próprios irmãos protestantes tradicionais. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus forma a harpa cristã e a CCB o seu inário. Ambos hoje estufam o peito para falar de sua musicalidade. Porém, as melodias são, em sua maioria, copiadas de músicas mundanas, como dizem os próprios pentecostais. Mas, sem dúvida, a música sacra edifica. Só não entendo onde ficou a inspiração dos pentecostais para ter que plagiar músicas de maçons, hinos nacionais, músicas militares e etc. Século XX, anos de 1922, 1950, 1962, 1977, 1990 e 2014. As ramificações vão acelerar. O sectarismo protestante é lamentável, a começar por Aimee, uma evangelista que funda a mais uma denominação, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Na Igreja Católica, em 1950, a Assunção de Maria é transformada em artigo de fé. Em 1962, o missionário David Miranda inova em uma nova denominação com ênfase em curas, exorcismos e revelações. A Igreja Pentecostal Deus é Amor traz para o Brasil, junto com a Igreja do Evangelho Quadrangular, um pouquinho da teologia da prosperidade. A Quadrangular, antiga cruzada, vai se dividir em pedaços enormes, Fonte da Vida, Templos das Águas e etc. A Deus é Amor se divide dentro da própria família e com os fundadores principais, como a Ademar Alves Lacerda em Curitiba. Depois vem Alexandre da Rosa e, por último, eram mais de 12 divisões. David Miranda perdeu muito poder e, por último, estava ameaçando que quem saísse da Igreja Pentecostal Deus é Amor iria morrer. Na década de 50, nos Estados Unidos, os homens de negócios do Evangelho começam a se reunir como num Rotary ou Lions Club. Grande parte deles do protestantismo americano ligado à maçonaria. William Branham, do Tabernáculo da Fé, é patrocinado por eles em todo o seu ministério. Hoje, o Tabernáculo Branham é dividido em mais de 20 partes. Em Curitiba, a briga é horrível. Isso que não temos espaço para falar do crescimento dos Mormons, a liderança em sua maioria maçons e as testemunhas de Jeová, embora não sejam protestantes, vão fazer parte do círculo religioso de divisões e guerras. Poderíamos abordar a denominação O Brasil para Cristo, também dissidente de outra pentecostal, Voz da Verdade, ou as comunidades cristãs que já se dividiram em centenas de partes. Na década de 70 vão surgir os neopentecostais, a Igreja da Graça de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial, Igreja Renascer, entre outros. Todas divisões cada vez maiores com compra de mídia, teologia da prosperidade, etc. Surgem os movimentos do cair pelo espírito, regressão, hipnose, G12, células. E agora, há menos de 5 anos, surge a denominação templária, um verdadeiro mix de tudo que há de sincretismo religioso. Não deu tempo de falar dos padres Fábio de Mello, Marcelo Rossi, copiando músicas gospel para atrair fiéis e não perder poder. Uma verdadeira contra-reforma pentecostal com a ajuda dos carismáticos, até que saem do sistema religioso mais de 6 milhões de evangélicos. Cresce cada vez mais movimentos como Eu Quero Uma Igreja Orgânica, Caminho da Graça, Igreja Orgânica, Igreja em Casa, Reuniões Domésticas, Igreja no Lar e grupos dessistematizados e desnominados, sem dízimos, sem ofertas, sem hierarquia, sem clero, imperfeitas, mas procurando viver o Evangelho da Graça de graça. Farei para vocês um esquema protestante fazendo um paralelo, ou seja, totalmente desligado com o católico que foi supracitado neste vídeo. Aguarde. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Criador nos permitir. Até lá.